A Polícia Federal foi informada sobre a mega operação no Rio, mas avaliou que a ação não era razoável para que a instituição participasse. A repórter Vitória Bel chega com as últimas informações. A justificativa parece razoável, não é razoável. Essa discussão sobre a participação da PF, se participaria ou não participaria. Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, fez essa revelação numa coletiva de imprensa logo pela manhã, dizendo que a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro chegou a ser informada de que a Polícia Civil do Estado estava planejando essa operação contra o Comando Vermelho, mas que naquele momento a superintendência do Rio de Janeiro avaliou que não caberia à Polícia Federal participar dessa operação, já que a Polícia Federal tem um caráter de investigar para depois acabar gerando operações e que não caberia, portanto, não teria ali motivação e justificativa jurídica para a Polícia Federal entrar nessa operação já em andamento, numa investigação já em andamento pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E de acordo com o Andrei Rodrigues, inclusive, o superintendente da Polícia Federal no Rio tomou essa decisão de que não era necessário a Polícia Federal participar da operação naquele momento e não informou as instâncias superiores. Portanto, nem a Diretoria-Geral da PF, nem o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ficaram sabendo que essa operação contra o Comando Vermelho poderia acontecer. Vamos ouvir um trecho da fala de Andrei Rodrigues mais cedo para a imprensa. Nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Pois é, e isso acabou repercutindo também aqui no Congresso Nacional. Os deputados de oposição disseram que isso demonstra um desinteresse do governo federal em participar desse tipo de operação local. Vamos ouvir um trecho do que o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, falou pra gente. A declaração do chefe da Polícia Federal demonstra o desinteresse que o governo federal tem com a pauta da segurança pública. É bom lembrar que nós já tivemos outras duas operações no Rio este ano. Uma na favela Parada de Lucas contra o 3º Comando e outra na favela da Maré, com participação nessas duas, aí sim do governo federal. Ambas operações foram um fracasso, não prendeu ninguém, não prendeu fuzil, sabe por quê? Porque houve vazamento. Por que não houve vazamento desta vez e sim se enfrentou, como nunca, tantos bandidos, se prendeu mais de 100 fuzis? Será que é porque não teve a participação do governo federal? Será? Porque desta vez a operação não houve vazamento. Bom, e o que tem repercutido também aqui na Câmara dos Deputados são as centenas de projetos que também tratam sobre combate a organizações criminosas e também punições mais graves para quem participa dessas facções. Um desses projetos, que é de autoria do deputado Danilo Forte, do União Brasil, prevê uma equiparação de organizações criminosas a terroristas, ao crime de terrorismo. Esse projeto, que deve ser relatado pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele que é deputado federal, e diz que deve se licenciar nos próximos dias para relatar esse projeto e deve permanecer em Brasília até que esse projeto entre em votação. No entanto, a gente destaca que não existe, na visão dos líderes próximos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, nenhuma previsão de que esse projeto entre na pauta aqui da casa. Então, o Derrite estaria aqui sendo um deputado federal para relatar esse projeto, mas sem ainda uma previsão de quando que ele poderia ser votado. Além disso, a própria Polícia Federal, o Andrei Rodrigues e os investigadores da instituição chamam a atenção de que uma possível tipificação de organização criminosa como terrorista poderia abrir uma brecha para intervenções internacionais aqui no país. Vamos lembrar que os Estados Unidos, a CIA, por exemplo, justamente tem uma função, essa agência americana,
de combate ao terrorismo em países do Oriente Médio e recentemente tem atuado também na Venezuela, que Donald Trump aí tem justificado a sua aproximação do território venezuelano justamente pelo aumento do narcotráfico ali no país. Então, para os investigadores da PF, seria extremamente perigoso, na visão deles, que intervenções internacionais pudessem ser feitas em operações contra organizações criminosas aqui no Brasil, caso elas fossem tidas como terroristas. A gente também falou mais cedo com os deputados governistas e também deputados de esquerda, e quem falou também aqui foi o líder do PT, Lindbergh Farias, que disse que o governo federal, diferentemente do governo do estado do Rio de Janeiro e do que pretende os governadores de direita, quer fazer uma operação, ou melhor dizendo, um controle do crime organizado de forma que utilize a inteligência, sem provocar um número tão alto de mortes. Vamos ouvir um trecho. Eu quero dizer que o ministro Lewandowski, com o delegado da Polícia Federal, doutor Andrei, estão no Rio de Janeiro. E a nossa ação, a ação do governo federal, vai ser no sentido oposto deles. É montar uma força-tarefa de inteligência, de investigação. E eu quero dizer que eu sei o motivo do governador Cláudio Castro ser contra a PEC da segurança. É porque a PEC da segurança dava autonomia para a Polícia Federal intervir contra organizações criminosas em crimes interestaduais. Pois é, e a PEC da segurança que a gente comentou ontem aqui no Jornal Jovem Pan, que deve ser apresentado um relatório até o final de novembro, com uma previsão de tentar finalizar essa PEC aqui na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, que começa em dezembro. Tiago. É isso, Vitória Bel, a repercussão no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho você volta e já a gente fala sobre um debate, a possível criação de uma CPI para investigar o crime organizado. Já esse assunto vou girar mais uma vez os nossos comentaristas. Começo por você agora, Cristiano Vilela. O grande ponto dessa discussão de ontem para hoje é essa operação solitária no Rio de Janeiro. Partiu do governo do Rio e a Vitória trouxe a palavra da Polícia Federal, dizendo que eles não teriam ou interesse ou achavam que não era necessário participar dessa operação. Agora, tem discurso para qualquer lado. Uns podem falar que o governo federal não teve interesse e outro que o governo do Rio de Janeiro agiu sozinho à revelia de toda a União. De qualquer forma, essa é uma polêmica que surge nesse momento, Vilela. É um tema que está excessivamente politizado, Thiago. Agora, quando a gente vai acompanhando, vai juntando as informações, vai ficando cada vez mais evidente que o governo do estado do Rio de Janeiro tentou, nos últimos tempos, obter algum tipo de apoio do governo federal e encontrou a porta fechada com relação a isso. Veja que a própria Polícia Federal teve acesso a essas informações, haviam sido feitas solicitações ao governo federal de estrutura para esse tipo de operação. Então, me parece que há, de fato, um interesse de se dissociar dessa operação por parte das forças de nível federal, que acabou redundando nessa situação que nós temos agora. Claramente existe uma dissonância em relação à visão da forma como se atua nas questões de segurança pública. O governo federal, e você vê figuras do governo, nós tivemos hoje a posse do ministro Guilherme Boulos, nós tivemos outros quadros do governo se posicionando de uma forma muito crítica a essa operação. Então, claramente, o governo federal ele tem uma visão bastante distinta a essa que foi empreendida pelo governo do estado. Enquanto não houver uma sintonia entre as partes com relação à forma de atuação, seguramente nós teremos ainda outros episódios onde vai cada um para o lado e cada um vai criando a sua própria narrativa sobre o mesmo fato. E aí no Rio, não é, Dora? O governador Cláudio Castro deu declarações falando que a operação foi um sucesso, apesar das mortes dos policiais, e também um drama humano de famílias, né, que perderam pessoas, enfim. Essa discussão interminável no Rio, a politização dessa questão, e agora é saber, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Congresso Nacional, essa CPI que pode ser aberta. Você já está me perguntando sobre a CPI? Já, a gente fala daqui a pouquinho. Ah, tá bom, então vamos lá.
Vamos lá, no Cláudio Castro, Polícia Federal, eu não entendi nada, porque que isso causou tanto espanto. Polícia Federal já participou de operação aqui, o governo do estado não pediu o apoio da Polícia Federal, comunicou, como é de praxe, e perguntou se ele queria participar. E a Polícia Federal disse, aí tem seus motivos, segundo disse aí o chefe da Polícia Federal, operacionais e legais. Pode ser que quisesse mesmo se distanciar, mas não faria diferença a Polícia Federal, a participação, a concepção da operação, as críticas que vêm de quem entende que é desse setor, é que esse tipo de operação não contém um tráfico. A operação chama contenção, para conter a ação do Comando Vermelho. Ora, quantos minutos vai levar o Comando Vermelho para substituir toda a moçada que foi tirada dali, que foi morta, enfim, que fugiu, que foi presa? Quantos minutos? Vai substituir, não é por aí, isso não vai adiantar. Então, Polícia Federal ou não Polícia Federal é irrelevante. O que é muito lamentável é esse aproveitamento que, olha, diante do drama que isso representa, é uma coisa boba, né? De um lado, o PT, com essa voz do grandiloquente, estão no Rio de Janeiro e vamos fazer um não sei o quê. Isso não resolve nada. As pessoas devem olhar para isso, quem está lá sofrendo isso, olhar para isso e dizer, e daí? O Sócrates Cavalcante levantando uma suspeita de que a Polícia Federal poderia ter vazado, ou então a culpada de ter vazado outras operações. Isso é uma acusação grave e que fica sem nenhuma consequência, porque é tudo algo que não adianta nada. Essa mesma reunião, governo federal e governo estadual aqui do Rio, uma reunião de 1 hora. Diante de um problema desse, vocês acham que resolve qualquer coisa, pode se discutir a fundo? Por isso é que sai a criação do escritório, que equivale a tal do grupo de trabalho, de sempre, com uma série de intenções. Vamos dar mais dinheiro, vamos contratar mais períodos, vamos. Mas efetivamente, não foi produzido nessa reunião um alfinete a respeito do que de fato importa. Dominação de território. Comando Vermelho manda no Rio de Janeiro, dado que o Viga traz 70% das favelas do Rio de Janeiro dominadas pelo tráfico. Eu não sei, não tenho essa conta de quantas pessoas isso representa. Prisioneiras que são reféns, tem que fazer o que o tráfico quer, não pode denunciar, tem que pagar todos os serviços ao tráfico. Essa é a vida. E do outro lado é isso que a gente tem do poder público. Um fazendo uma acusação boboca e outro fazendo um discurso mais boboca e vazio ainda. Ô Vilela, e de ontem para hoje, conversando com um integrante do Ministério da Justiça, que é alguém técnico, e para entender efetivamente quais poderiam ser as saídas, a pessoa me respondeu o seguinte, que é impossível saber porque a questão está politizada como nunca esteve. E isso só atrapalha, isso só tira da frente soluções factíveis para tentar começar ou ter um início para se superar uma crise como essa. Vilela? Pois é, não é à toa, Tiago, que na linha da pergunta que eu fiz para o Viga, determinada ajuda do governo federal, que foi pedida e reiterada outras vezes por parte do governo do estado, foi negada sob justificativa técnica. E agora você vê que essa justificativa técnica foi por água abaixo, o governo está lá, vai dar essa estrutura, vai auxiliar com essa estrutura. Veja que o aspecto político ele fala mais alto mais uma vez. E o fato é que o governo federal está buscando politizar sobremaneira essa questão, criando realmente um cenário ali de antagonismo, tentando fazer com que esses mais de 120 mortos acabem se tornando figuras que possam ser utilizadas politicamente dentro de um discurso de matar, de aniquilar a população. Veja que até o ministro da Fazenda, que a rigor não teria nada a ver com essa história, deu uma declaração forte hoje e tudo mais. Então, o fato é que, infelizmente, essa politização excessiva, ela vai fazendo com que episódios como esse, que deveriam representar uma sinergia, uma união de esforços para desmantelar o crime organizado, acaba mostrando uma divisão do poder público. E quem ganha com isso,
com certeza são os criminosos.